O milionário entrou no restaurante como sempre, mas ao ouvir a garçonete falando 9 idiomas diferentes, algo dentro dele se quebrou. Todos pararam, chocados, quando ele se levantou e fez algo impensável. Ninguém jamais esqueceria o que aconteceu naquele dia. O silêncio no A Pérola Dourada era quase sagrado naquelas primeiras horas da manhã. Ricardo Alencar empurrou a pesada porta de vidro e respirou fundo, inalando o aroma familiar de madeira nobre e especiarias finas que sempre pairava no ar. Mesmo depois de 15 anos sendo dono do lugar, ainda sentia um aperto no peito toda vez que entrava ali. "Bom dia, Sr. Ricardo", cumprimentou Antônio, o gerente, ajeitando nervosamente a gravata. "Os investidores franceses chegam às 8 e o pessoal da Coreia do Sul confirmou para as 9h30. Ricardo acenou com a cabeça, mas sua mente já estava em outro lugar. Aos 55 anos, tinha construído um império que se estendia por 3 continentes, mas ainda acordava todas as manhãs com aquele vazio no peito, como se tivesse perdido algo importante há muito tempo e nunca mais conseguisse lembrar o quê. "E a mesa principal está tudo preparado?", perguntou, ajeitando o punho da camisa italiana. "Sim, senhor. A Rafaela vai atender os estrangeiros." Como sempre, você sabe como ela é boa com as línguas. O nome ecoou em sua mente de forma estranha. Rafaela, nos últimos 6 meses, desde que a jovem começara a trabalhar ali, Ricardo não conseguia explicar por que ficava inquieto toda vez que havia algo nela. Talvez o jeito de sorrir, ou aquele brilho determinado no olhar, que mexia com ele de um jeito que não entendia. "Ela já chegou?", perguntou, tentando soar casual. "Chegou faz meia hora. Tá lá na cozinha, revisando o cardápio em francês com o chefe." Ricardo seguiu para seu escritório no 2º andar, mas parou na escada de caracol quando ouviu vozes vindas da cozinha. Uma delas era inconfundivelmente a de Rafaela, clara, confiante, falando um francês que faria inveja a qualquer parisiense. "Non, chefe, c'est saumon grillé aux herbes de Provence, não salmon grillé", explicava ela pacientemente. "O salmão é masculino em francês." "Essa menina é um fenômeno", murmurou o chefe Laurent, com seu sotaque carregado. "Fala melhor que muito francês que eu conheço." Ricardo subiu os degraus lentamente, mas as palavras continuaram ecoando em sua cabeça. Rafaela tinha apenas 25 anos, mas dominava pelo menos 6 idiomas que ele soubesse. Dizia que aprendera sozinha. Nos livros, uma garçonete que falava mandarim, inglês, francês, italiano, espanhol e alemão, como se tivesse nascido em cada um desses países. Sentou-se na poltrona de couro atrás da mesa de mogno e olhou pela janela panorâmica que dava vista para a Avenida Paulista. São Paulo fervilhava lá embaixo, mas ele se sentia desconectado de tudo aquilo, rico, poderoso, respeitado e completamente sozinho. O interfone tocou. "Senhor Ricardo, os franceses chegaram. Já desço." A reunião transcorreu como sempre. Apertos de mão firmes, sorrisos calculados, números impressionantes sendo discutidos entre goles de vinho francês caríssimo. Ricardo apresentava os lucros do último trimestre, quando percebeu que os investidores não estavam mais prestando atenção nele. "Excusez-moi, mademoiselle." Um deles chamou Rafaela, que se aproximava discretamente para servir mais vinho. "Você é francesa?" "Não, senhor", respondeu ela em francês perfeito, sorrindo de forma calorosa. "Sou brasileira mesmo, mas sempre tive fascínio pelas línguas. Incroyable, seu sotaque é de Bordeaux. Como aprendeu?" Ricardo observou, fascinado, enquanto Rafaela explicava sua paixão por idiomas, alternando naturalmente entre francês e português quando precisava traduzir algo para os outros presentes. Havia uma elegância natural nela que não combinava com sua origem humilde, uma postura ereta, gestos delicados, um modo de falar que demonstrava educação formal. "Mesmo sem ter tido acesso a ela, e quantos idiomas fala exatamente?", perguntou o segundo investidor. 8 no total", respondeu ela, quase timidamente. "Português, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, mandarim e um pouquinho de árabe." "Meu Deus", suspirou o primeiro francês. "E onde estudou?" Por um momento, o sorriso de Rafaela vacilou.
Autodidata mesmo, senhor. Cresci em orfanato. Então os livros eram minha maior diversão. Ricardo sentiu algo apertar em seu peito. Orfanato. A palavra ecoou em sua mente como um sino funeral, trazendo com ela uma enxurrada de memórias que ele sempre tentava manter enterradas. Você tem certeza disso, Ricardo? É sua filha. A voz de Patrícia desesperada ecoando através dos anos. Minha família nunca aceitaria. Você sabe disso? Sua própria voz, fria, decidida. É melhor assim para todos nós. O orfanato São José das Flores. O medalhão de prata que deixara com a criança. A última vez que vira Patrícia. Lágrimas escorrendo pelo rosto dela enquanto ele se afastava para sempre. Senhor Ricardo, está tudo bem. A voz de Antônio o trouxe de volta ao presente. Sim, apenas. Pensando nos números. Forçou um sorriso e voltou a atenção para os investidores. Mas não conseguia parar de observar Rafaela. Quando ela se inclinou para servir água, ele notou um brilho discreto em seu pescoço. Um medalhão pequeno, de prata, meio escondido pelo uniforme. O coração de Ricardo disparou. Com licença, disse para os investidores. Preciso resolver uma questão urgente, Antônio. Por favor, termine a apresentação. Levantou-se tão abruptamente que a cadeira quase tombou. Rafaela, que estava do outro lado da sala organizando alguns documentos, olhou na direção dele com curiosidade. Era impossível, completamente impossível. Mas aquele medalhão e o jeito como ela sorria de canto, exatamente como Patrícia costumava fazer, e a inteligência natural, a facilidade com as línguas, como se tivesse nascido para isso, Ricardo foi até o banheiro e respingou água fria no rosto. Suas mãos tremiam. 26 anos. 26 anos desde que abandonara sua filha recém-nascida na porta do orfanato. São José das Flores, com apenas um medalhão de prata e uma promessa de que voltaria. Promessa que nunca cumpriu. Olhou-se no espelho. O cabelo, antes completamente negro, agora tinha fios grisalhos nas têmporas. As rugas ao redor dos olhos contavam a história de décadas de sucesso financeiro e vazio emocional. Será que era possível? Será que, depois de todos esses anos, o destino tinha colocado sua filha bem debaixo de seu nariz? Voltou para o salão com as pernas bambas. Os franceses tinham ido embora. E Rafaela estava sozinha, limpando a mesa com movimentos precisos e cuidadosos. Rafaela! Chamou, tentando manter a voz firme. Ela ergueu os olhos, verdes, exatamente como os de Patrícia. Sim, senhor Ricardo. Você sempre trabalhou em restaurantes. Não. Senhor, comecei há pouco tempo. Antes eu dava aulas particulares de inglês, mas não pagava muito bem. Sorriu de forma tímida. Aqui posso praticar várias línguas ao mesmo tempo. É como se cada cliente fosse uma pequena viagem pelo mundo. E seus pais, eles... Engasgou. Desculpe, você mencionou o orfanato. O rosto de Rafaela se fechou ligeiramente. Não conheci meus pais. Fui deixada no orfanato. São José das Flores quando era bebê. A irmã Marta sempre disse que eles deviam ter seus motivos, mas... Suspirou. Às vezes a gente não consegue evitar de se perguntar, né? Ricardo teve que se apoiar na mesa. São José das Flores. Não havia mais dúvidas. Você tem alguma coisa deles? Alguma lembrança? Rafaela hesitou. Depois levou a mão ao pescoço, tocando o medalhão por baixo da blusa. Só isso aqui, mas não sei se realmente é dos meus pais ou se alguém do orfanato que deu. Puxou delicadamente a corrente, revelando um pequeno medalhão de prata. Idêntico ao que Ricardo guardava em casa há 26 anos, o mundo desabou ao redor dele. Ricardo conseguiu murmurar uma desculpa qualquer e se refugiou em seu escritório, as pernas tremendo como se tivesse levado um soco no estômago. Fechou a porta e encostou-se nela, tentando controlar a respiração. O medalhão era exatamente igual ao que guardava em casa, na gaveta secreta de sua escrivaninha. São Paulo, 1999. Você não pode fazer isso comigo, Ricardo. Patrícia gritava, as lágrimas escorrendo pelo rosto jovem. É seu filho, nosso filho. Eles estavam no pequeno apartamento que ela dividia com duas amigas na Vila Madalena. Ricardo, então com 29 anos,
Usava um terno caro que destoava completamente do ambiente simples. Paredes descascadas, móveis de segunda mão, mas sempre limpo e organizado. Patrícia tinha apenas 22 anos, mas já demonstrava uma determinação que o fascinava e, ao mesmo tempo, o assustava. "Minha família nunca vai aceitar", disse ele, evitando olhar diretamente para ela. "Você sabe como eles são, tradicionais, conservadores. Meu pai já escolheu até quem eu vou casar. E eu, o que é que eu viro nessa história?" Patrícia estava de 7 meses, a barriga redonda visível mesmo por baixo da blusa larga. Uma aventura que deu errado. "Não é assim, Pat. Você sabe que não é." Ricardo passou as mãos pelos cabelos desesperado. "Eu posso dar dinheiro, muito dinheiro. Vocês nunca vão precisar de nada. Eu não quero seu dinheiro." Ela explodiu. "Eu quero que você assuma seu filho, que seja homem suficiente para enfrentar sua família." Mas Ricardo já tinha decidido. 2 semanas depois, quando Patrícia deu à luz uma menina linda de olhos verdes, ele apareceu no hospital apenas uma vez. Ficou do lado de fora do quarto, observando através do vidro. A criança dormia no colo da mãe, pequenina e perfeita. "Ela tem seus olhos", sussurrou Patrícia quando o viu. "Olhos verdes, como os seus." Ricardo não respondeu, apenas deixou um envelope com dinheiro e 2 medalhões de prata idênticos em cima da mesa de cabeceira. "Um para ela, outro para você se lembrar de mim", disse, a voz rouca. "Ricardo, por favor, não faça isso. Ela precisa do pai." Mas ele já estava saindo. A última imagem que guardou foi de Patrícia chorando, segurando a filha contra o peito. 3 meses depois, soube que Patrícia havia morrido em um acidente de carro. A criança, sem parentes próximos, foi para o orfanato São José das Flores. Ricardo dirigiu até lá uma única vez. Ficou parado do outro lado da rua, vendo as crianças brincarem no pátio. Depois nunca mais voltou. O interfone tocou, arrancando-o das memórias. "Senhor Ricardo, tem alguém aqui para vê-lo." "Não quero falar com ninguém", respondeu, a voz saindo mais áspera do que pretendia. "É sobre o projeto da escola de idiomas. O senhor marcou para hoje." Ricardo respirou fundo. Precisava se recompor. Não podia deixar que 26 anos de culpa destruíssem o que havia construído. O resto do dia passou como um borrão. Reuniões, telefonemas, decisões importantes. Tudo mecânico, automático. Mas seus olhos sempre procuravam Rafaela pelo restaurante. Observava como ela tratava os clientes com uma gentileza natural, como seus olhos brilhavam quando alguém a desafiava a falar em um idioma novo. Durante o almoço, ela atendeu uma mesa de empresários japoneses, conversando em japonês fluente como se tivesse nascido em Tóquio. Depois, mudou para o alemão com uns turistas, e Ricardo percebeu que ela não apenas falava as línguas, ela absorvia os sotaques, as expressões culturais, como se fosse um camaleão linguístico. "Inacreditável, né?" comentou Antônio, aparecendo ao lado dele. "A menina é um fenômeno. Ontem ela me ajudou a explicar o cardápio para uns russos em russo perfeito. Disse que aprendeu vendo filmes na internet. Ela sempre foi assim, desde que chegou. Desde o primeiro dia. Mas sabe o que mais me impressiona nela? É que ela não faz isso para se mostrar. É genuíno mesmo. Ela realmente gosta de se conectar com as pessoas." Antônio baixou a voz. "E olha que ela já passou por cada coisa, viu? Orfanato, trabalhou em vários lugares diferentes, sempre correndo atrás. Mas nunca perdeu essa luz que ela tem." No final do expediente, Ricardo viu Rafaela se despedindo dos colegas. Ela pegou uma mochila surrada e se dirigiu para a saída, sem pensar 2 vezes. Ele a seguiu. "Rafaela, espera." Ela se virou surpresa. "Senhor Ricardo, algum problema?" Não. Eu só queria te perguntar uma coisa." Ele hesitou. "Você disse que aprendeu idiomas sozinha, como exatamente?" Os olhos dela se iluminaram. "Ah, é uma longa história. Mas se o senhor tem tempo..." Caminharam até uma pequena praça próxima ao restaurante. Rafaela sentou-se em um banco. E Ricardo? Depois de hesitar, sentou-se ao lado dela. Era estranho. Um dos homens mais poderosos de São Paulo sentado em uma praça pública com uma garçonete. Mas algo naquele momento parecia certo. Quando eu tinha uns 8 anos,
começou ela. Achei uma pilha de livros que alguém havia doado para o orfanato. A maioria estava em inglês. Perguntei para a irmã Marta se podia ficar com eles. E ela disse que sim, mas que eu teria que aprender a ler sozinha. E você aprendeu. Levei quase 2 anos para conseguir ler o primeiro livro inteiro. Era Alice no País das Maravilhas. Quando terminei, foi como se um mundo novo tivesse se aberto para mim. Ela sorriu. Perdida na lembrança. Depois vieram outros livros, filmes legendados, música. Cada idioma novo era como ganhar uma nova personalidade. E por que idiomas? Por que não outra coisa? Rafaela ficou quieta por um momento, brincando com um medalhão no pescoço. Eu sempre pensei que se meus pais estivessem vivos, talvez eles fossem de outro país, ou talvez tivessem viajado muito. Cada idioma que eu aprendia era como abrir uma porta para encontrá-los. Deu uma risada triste. Meio bobo, né? Mas era isso que me dava esperança. Ricardo sentiu o peito apertar. Não é bobo, é muito inteligente, na verdade. O senhor já viajou muito. Sim. Negócios. A resposta saiu seca, mas ele se forçou a continuar. Para onde você gostaria de viajar? França, principalmente, sempre sonhei em conhecer Paris, mas também a Itália, o Japão. Seus olhos brilharam. Na verdade, qualquer lugar. Só de imaginar que posso chegar em um país completamente diferente e conseguir me comunicar. Entender a cultura. É mágico. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da cidade. Ricardo queria perguntar mais sobre o orfanato, sobre o medalhão, sobre 1000 coisas, mas não conseguia formar as palavras. Senhor Ricardo, posso perguntar uma coisa meio pessoal? Ele assentiu, tenso. O senhor tem família, filhos? A pergunta foi como uma punhalada. Não, mentiu. Nunca tive tempo para isso. Deve ser difícil. Todo mundo precisa de família, né? Mesmo que não seja de sangue. Ela se levantou. Bom, preciso ir. Tenho aula de mandarim à noite. Estou tentando aperfeiçoar alguns tons. Aula. Você ainda estuda. Sempre na internet, na biblioteca, onde conseguir. Nunca se sabe quando uma oportunidade vai aparecer. Sorriu. Boa noite, senhor Ricardo. Ele ficou sentado no banco por mais 1 hora depois que ela se foi, observando as pessoas passarem, famílias voltando para casa, casais de mãos dadas, crianças correndo à frente dos pais, uma vida inteira que ele havia escolhido não ter, quando finalmente chegou em casa, um apartamento imenso e vazio na Bela Vista. Foi direto para a escrivaninha, abriu a gaveta secreta e tirou o medalhão que guardava há 26 anos, idêntico ao de Rafaela. Até no menor detalhe, pegou o telefone e discou um número que não usava há anos. Orfanato São José das Flores. Irmã Marta falando. Irmã, é Ricardo Alencar. Nós nos conhecemos há muito tempo. Silêncio do outro lado da linha. Senhor Ricardo, achei que nunca mais fosse ligar. Eu preciso saber. A menina que deixei aí em 1999. O que aconteceu com ela? Ela cresceu aqui conosco. Uma menina especial, muito inteligente. Saiu quando fez 18 anos. Ela está bem. Pelo que sei, sim. Por que pergunta depois de tantos anos? Ricardo fechou os olhos. Eu acho que a encontrei. Ricardo passou a noite inteira acordado, olhando para o medalhão na palma da mão. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rafaela se sobrepondo ao de Patrícia, como 2 fotografias em dupla exposição. Quando o sol começou a nascer, ele já estava vestido e pronto para ir ao restaurante. Chegou 2 horas mais cedo que o normal. O estabelecimento estava vazio. Apenas a equipe de limpeza, terminando o trabalho noturno, sentou-se em uma mesa no fundo, de onde conseguia observar a entrada dos funcionários sem ser notado. Rafaela foi uma das primeiras a chegar. Pontual como sempre, usava uma blusa azul simples e jeans desbotado. O cabelo castanho preso em um rabo de cavalo. Nada de especial, mas havia algo nela. A postura ereta, o jeito de andar, que gritava elegância natural. Bom dia, pessoal. Cumprimentou os colegas da cozinha em português. Depois mudou para o espanhol ao ver Carlos, o sous-chefe venezuelano. Como estás, Carlos? Tu família está bem? Ricardo observou fascinado como ela transitava entre os idiomas sem esforço.
Como se cada pessoa merecesse ser cumprimentada em sua língua natal, era mais que cortesia. Era empatia pura. Antônio se aproximou da mesa dele. Sr. Ricardo, não esperava vê-lo tão cedo. Não consegui dormir. Reunião pesada ontem à noite. Mentiu facilmente. A Rafaela, há quanto tempo ela trabalha aqui mesmo? 6 meses. Por quê? Algum problema? Não, pelo contrário. Estou pensando em dar uma promoção para ela, talvez hostess principal, para lidar diretamente com os clientes internacionais. Os olhos de Antônio se iluminaram. Seria perfeito. Ela tem o dom para isso. E para ser sincero, acho que está meio desperdiçada sendo só garçonete. Durante a manhã, Ricardo inventou desculpas para circular pelo salão. Observou Rafaela preparando as mesas, conferindo se os talheres estavam no lugar certo, se as flores dos arranjos não estavam murchas. Atenção aos detalhes que demonstrava a educação refinada, algo que não se aprendia em orfanato por volta das 10. Chegou um casal de alemães. Ricardo viu Rafaela se aproximar deles e começar a conversar em alemão fluente. Não resistiu e se aproximou discretamente. Guten Morgen, willkommen in unserem Restaurant, dizia ela sorrindo. Sprechen Sie Portugiesisch oder möchten Sie, dass wir auf Deutsch sprechen? Ach, wie wunderbar! Exclamou a mulher alemã. Du sprichst so gut Deutsch. Wo hast du das gelernt? Ich bin Autodidaktin, respondeu Rafaela modestamente. Ich liebe Sprachen. Ricardo ficou impressionado. Não apenas o alemão estava perfeito, mas ela usava expressões idiomáticas que mesmo alemães nativos às vezes erravam. Como diabos uma garota de orfanato havia conseguido esse nível de fluência? Com licença, interrompeu em alemão. Sou o proprietário. Wie gefällt Ihnen unser Service? Os alemães o cumprimentaram efusivamente, elogiando Rafaela. Diese junge Dame ist außergewöhnlich. Sie spricht besser Deutsch als manche Deutsche. Quando o casal se afastou para a mesa, Ricardo se virou para Rafaela. Ela parecia surpresa que ele falasse alemão. Não sabia que o senhor falava alemão, comentou. Negócios internacionais exigem isso, mas seu alemão é impressionante. Onde exatamente aprendeu? Internet, principalmente, e tinha uma voluntária no orfanato, a Ingrid, que era alemã. Ela me ensinou o básico quando eu tinha uns 12 anos. Rafaela hesitou. Posso perguntar por que tanto interesse nos meus idiomas? Ricardo sentiu o sangue gelar. Precisava ser cuidadoso. Como disse ontem, estou pensando em uma promoção. Hostess internacional. Você lidaria diretamente com nossos clientes estrangeiros mais importantes. Os olhos de Rafaela se iluminaram. Sério? Eu adoraria. Obrigada, Sr. Ricardo. Antes disso, gostaria de conhecer melhor seu histórico. Você poderia almoçar comigo hoje. Nada formal, apenas para conversarmos sobre suas experiências. Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Claro, o almoço foi servido na mesa reservada do 2º andar. Longe dos olhares curiosos dos outros funcionários, Ricardo havia escolhido o cardápio cuidadosamente. Pratos que exigiam algum conhecimento culinário para serem apreciados. Queria testar algo. Que vinho recomenda? Perguntou, fingindo estudar a carta. Depende do que vamos comer, se for o salmão. Eu sugeriria um Sauvignon Blanc para a carne, talvez um Cabernet ou um Malbec argentino. A resposta veio naturalmente, sem hesitação. Mais uma peça do quebra-cabeças. Conhecimento enológico não vinha de livros de idiomas. Você entende de vinhos. Um pouco, quando trabalhei no Hotel Fasano, aprendi observando o sommelier. Ela parou, percebendo que havia revelado algo. Foi só por alguns meses, enquanto procurava algo melhor. Hotel Fasano, um dos mais sofisticados de São Paulo. Ricardo fez uma anotação mental. Conte-me mais sobre sua infância no orfanato, como era. O rosto de Rafaela se fechou ligeiramente. Normal, eu acho. Irmã Marta cuidava bem de todos nós. Tínhamos comida, roupas limpas, educação básica. E sua origem? Nunca soube nada sobre seus pais. Só que fui deixada lá quando era bebê. Sua mão foi instintivamente para o medalhão. Com isso aqui, o coração de Ricardo disparou. Posso ver. Rafaela hesitou. Depois puxou delicadamente a corrente.
O medalhão era exatamente igual ao que ele guardava em casa. Prata antiga com um pequeno coração gravado e uma inscrição quase apagada pelo tempo. "Consegue ler o que está escrito?" perguntou, a voz mais rouca que pretendia. "Para sempre no meu coração", ou algo assim. "Está meio apagado." Ela guardou o medalhão de volta. Irmã Marta disse que quem me deixou lá falou que era importante, que um dia eu entenderia. Ricardo teve que beber um gole de água para esconder o tremor nas mãos. Era a mesma inscrição que ele havia mandado gravar nos 2 medalhões 26 anos atrás. "E você? Nunca tentou procurar, investigar? Algumas vezes, mas sem nome, sem documentos, é quase impossível." Sua voz ficou melancólica. "Por isso os idiomas me davam esperança. Pensava que talvez, se eu conseguisse me comunicar com pessoas do mundo inteiro, um dia encontraria uma pista. Pista de quê? De quem eu sou realmente." "De onde venho?" Ela deu um sorriso triste. "Meio ingênuo, né? Mas quando você não tem passado, precisa se agarrar em alguma coisa." Ricardo sentiu vontade de abraçá-la, de contar tudo naquele momento, mas algo o segurava. E se estivesse errado? E se fosse apenas uma coincidência cruel? "Rafaela, você tem certeza que foi deixada no São José das Flores?" "Tenho, porque... só... curiosidade." Ele respirou fundo. "Você se lembra de mais alguma coisa? Qualquer detalhe que possa ajudar?" "Bem..." Ela hesitou. "Irmã Marta sempre disse que quem me trouxe parecia importante, bem vestido, carro caro, e que chorou muito quando me entregou." A descrição acertou Ricardo como um tiro. Lembrava-se perfeitamente daquele dia, dirigindo até o orfanato com o bebê no banco traseiro, as mãos tremendo tanto que quase bateu o carro 2 vezes. E sim, havia chorado. Chorado como nunca havia chorado na vida. E essa pessoa deixou mais alguma coisa. Só o medalhão e uma quantia em dinheiro para minha criação. Rafaela olhou diretamente para ele. "Senhor Ricardo, por que tantas perguntas sobre meu passado?" Ele se debateu internamente. Não podia contar a verdade ainda. Precisava ter certeza absoluta. Como disse, para a promoção, nossos clientes internacionais valorizam histórias pessoais interessantes. Sua trajetória é inspiradora. O resto do almoço passou em conversas mais gerais, mas Ricardo absorvia cada detalhe. O jeito como ela segurava os talheres, a postura ereta mesmo relaxada. Pequenos gestos que pareciam naturais, mas revelavam educação refinada. Tudo confirmava suas suspeitas. Quando terminaram, ele se levantou abruptamente. "Preciso resolver algumas coisas. A promoção. Vamos conversar sobre isso amanhã." "Tudo bem, obrigada pelo almoço, Sr. Ricardo, e pela oportunidade." Ela saiu. Deixando-o sozinho com seus pensamentos turbulentos, Ricardo pegou o telefone e discou um número. Investigações Duarte. "Marcelo, é Ricardo Alencar. Preciso de uma investigação, urgente." "Claro, Sr. Ricardo, o que precisa?" "Quero tudo sobre uma jovem chamada Rafaela. Ela trabalha para mim. Histórico completo. Nascimento, orfanato, empregos anteriores, tudo. Pode deixar em quanto tempo?" 24 horas. Desligou e olhou pela janela. Lá embaixo, viu Rafaela saindo do restaurante, caminhando com passos determinados pela calçada. Sua filha. Ele tinha quase certeza agora. Mas e daí? O que faria com essa informação? Como explicaria 26 anos de abandono? Como pediria perdão pelo imperdoável? Em um escritório mal iluminado no centro de São Paulo, Eduardo Bittencourt observava as fotos espalhadas sobre a mesa de madeira escura. Suas mãos magras e venosas tremiam ligeiramente enquanto segurava uma lupa sobre as imagens que seu investigador particular havia capturado. "Tem certeza de que é isso mesmo, Rodrigo?" perguntou. A voz rouca pelo cigarro e pela amargura de anos. Rodrigo Silva, ex-policial civil transformado em detetive privado, assentiu com a cabeça. "Absoluta. O Ricardo Alencar está obcecado por essa garçonete. Almoçaram juntos ontem, e ele fez 1000 perguntas sobre o passado dela." Eduardo riu com sarcasmo. Um som áspero que ecoou pelo escritório. Aos 62 anos, ainda carregava as marcas da queda social que Ricardo havia causado à sua família 15 anos atrás. O Império Bittencourt, construído ao longo de 3 gerações,
havia desmoronado em questão de meses depois que Ricardo descobrira suas irregularidades fiscais e as denunciara anonimamente à Receita Federal. E a menina? O que descobriu sobre ela? Aqui fica interessante. Rodrigo puxou uma pasta cheia de documentos. Rafaela Santos, 25 anos, órfã criada no São José das Flores. E olha só a data de nascimento, 15 de março de 1999. E daí? Você se lembra da amante que o Ricardo tinha na época? Patrícia alguma coisa. Eduardo franziu a testa, forçando a memória. Nos anos 90, ele ainda tinha contatos dentro do círculo social dos Alencar. Lembrava-se vagamente dos rumores sobre o filho primogênito, se envolvendo com uma jovem de classe baixa. Patrícia Mendes, lembrou-se finalmente. A família ficou louca quando soube. O velho Alencar quase teve um infarte. Exato. Ela morreu em 1999. 3 meses depois do parto, a criança foi para o orfanato. Rodrigo sorriu maliciosamente. Quer apostar quanto que essa garçonete é filha do nosso querido Ricardo? Eduardo sentiu o sangue ferver nas veias. Depois de anos procurando uma forma de se vingar do homem que destruíra sua família, o destino havia colocado a oportunidade perfeita em suas mãos. Ele sabe. Pelo comportamento, desconfia, mas ainda não tem certeza. Perfeito. Eduardo se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o centro decadente da cidade. Vamos dar uma ajudinha para ele descobrir a verdade. E depois vamos usar essa verdade para destruí-lo. Nu, a pérola dourada. Ricardo tentava manter a normalidade, mas seus olhos procuravam constantemente por Rafaela. Cada gesto dela, cada palavra, confirmava suas suspeitas crescentes. Durante a tarde, ela atendeu uma mesa de empresários coreanos, conversando em coreano básico que arrancou sorrisos e aplausos dos clientes. Incrível como ela faz isso parecer fácil, comentou Antônio, aproximando-se de Ricardo. Os coreanos ficaram impressionados, disseram que nunca viram um brasileiro falar coreano tão bem. Ela é especial mesmo, murmurou Ricardo, observando Rafaela explicar os pratos típicos brasileiros para os estrangeiros. O telefone tocou. Senhor Ricardo, é o investigador. Passo para ele, disse Antônio, entregando o telefone. Marcelo, o que descobriu? Tenho algumas informações preliminares. A Rafaela Santos realmente foi criada no São José das Flores desde bebê. A data de nascimento bate com o que você me contou. E tem mais uma coisa interessante. O quê? Ela tem um registro de nascimento atípico, sem nome dos pais, o que é normal para órfãos. Mas há uma anotação especial da época dizendo que foi entregue por pessoa da alta sociedade com pedido de discrição total. Ricardo sentiu o coração acelerar. Mais alguma coisa. Estou investigando os empregos dela. Trabalhou em vários lugares de elite. Hotel Fazano, restaurante D.O.M., casa de família na Jardins, sempre bem recomendada, sempre dispensada por reestruturação, suspeito. Como assim? Como se alguém estivesse sabotando as oportunidades dela sistematicamente. Vou investigar mais. Ricardo desligou com a mente fervilhando. Se alguém estava interferindo na vida de Rafaela, precisava descobrir quem e por quê. À noite, depois que a maioria dos funcionários havia saído, Ricardo encontrou Rafaela organizando algumas mesas para o dia seguinte. Ela trabalhava sozinha no salão quase vazio, cantarolando baixinho uma música em francês. Trabalhando até tarde, comentou, aproximando-se. Ela se sobressaltou ligeiramente. Senhor Ricardo, não vi o senhor chegar. Só estava organizando umas coisas para amanhã. Que música era essa que você estava cantando? La Vie en Rose, de Edith Piaf. Minha preferida, sorriu timidamente. Música francesa me acalma quando estou nervosa. Nervosa? Por quê? Não sei. Hoje senti como se alguém estivesse me observando. Bobagem minha, provavelmente. Ricardo ficou alerta. Observando como? Um homem estranho no café da manhã ficou me olhando de um jeito esquisito. E depois, na hora do almoço, vi o mesmo homem do outro lado da rua. Ela balançou a cabeça. Deve ser paranoia. Descreva esse homem. Uns 50 anos, cabelo grisalho, terno escuro. Por que o senhor acha que... Não, só cuidado mesmo. Ricardo tentou soar casual, mas sua mente já estava trabalhando. Rafaela, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro.
Quando você trabalhava nesses outros lugares, o Fasano, o D ou o M, por que saiu? O rosto dela se fechou ligeiramente. Sempre a mesma história: reestruturação, corte de gastos, mudança de direção, nunca nada relacionado ao meu trabalho. Na verdade, sempre recebia elogios. Isso não te pareceu estranho? Pareceu sim, mas o que eu podia fazer? Não tinha como provar nada. Sua voz ficou melancólica. Às vezes penso que talvez não seja boa o suficiente para esses lugares chiques, que talvez eu esteja tentando ser algo que não sou. Não diga isso. A voz de Ricardo saiu mais firme que pretendia. Você é extraordinária. Qualquer um que não reconheça isso é cego. Rafaela o olhou surpresa pela intensidade da resposta. Obrigada, Sr. Ricardo. Isso significa muito. Ficaram em silêncio por alguns momentos. A tensão palpável no ar. Ricardo queria dizer mais. Queria contar tudo. Mas as palavras não vinham. Posso fazer outra pergunta? Disse finalmente. Claro. Esse medalhão que você usa, a irmã Marta disse alguma coisa sobre ele. Qualquer detalhe. Rafaela tocou o pescoço instintivamente. Só que era importante. E que havia outro igual. O mundo parou ao redor de Ricardo. Outro igual? Ela disse que a pessoa que me trouxe mencionou que havia um par. Um para mim, outro para... para alguém especial. Deu um sorriso triste. Sempre imaginei que fosse da minha mãe, que talvez ela tivesse guardado o outro. Ricardo sentiu vontade de chorar. E se essa pessoa aparecesse na sua vida? Se você descobrisse quem é? Não sei. Já pensei muito sobre isso. Ela pausou, olhando diretamente para ele. Parte de mim morreria de curiosidade. Parte de mim teria raiva. E parte de mim só queria entender por que fui abandonada. E se houvesse uma boa razão, se essa pessoa tivesse se arrependido? 25 anos é muito tempo para arrependimento, Sr. Ricardo. A resposta cortou fundo. Ricardo assentiu silenciosamente. Bem, preciso ir, disse Rafaela, pegando sua mochila. Tenho aula de árabe hoje à noite. Árabe? Estou aprendendo. Nunca se sabe quando pode ser útil. Sorriu. Até amanhã, Sr. Ricardo. Depois que ela saiu, Ricardo ficou sozinho no restaurante vazio. Pegou o telefone e discou. Segurança Privada Santana. Preciso de proteção discreta para uma funcionária começando imediatamente. Enquanto organizava a vigilância para Rafaela, do outro lado da cidade, Eduardo Bittencourt finalizava seus próprios planos. Na mesa à sua frente, fotos de Rafaela estavam espalhadas ao lado de plantas do restaurante e horários detalhados de funcionamento. Quantos homens você consegue? Perguntou para Rodrigo. Para que exatamente? Para dar ao Ricardo Alencar a mesma dor que ele me deu. Eduardo sorriu friamente. Ele destruiu minha família. Agora vou destruir a dele. Você tem certeza de que quer ir por esse caminho? É perigoso. 15 anos esperando pela vingança perfeita. Não vou desperdiçar a oportunidade agora. Eduardo olhou uma última vez para a foto de Rafaela sorrindo. Uma jovem inocente que não fazia ideia de que estava prestes a se tornar o centro de uma guerra que começara muito antes dela nascer. A chuva fina de terça-feira deixava as ruas de São Paulo ainda mais cinzentas quando Ricardo estacionou o Audi preto em frente ao orfanato São José das Flores. O prédio de 3 andares, com sua fachada descascada e jardim mal cuidado, contrastava drasticamente com o mundo de luxo ao qual ele estava acostumado. Respirou fundo antes de sair do carro. 26 anos. 26 anos desde a última vez que pisara ali. A recepção cheirava a desinfetante e tinha aquele eco característico de instituições antigas. Uma jovem voluntária o atendeu, mas quando mencionou o nome da irmã Marta, foi imediatamente conduzido a uma sala pequena no 2º andar. Ricardo Alencar, disse a irmã Marta, levantando-se da cadeira atrás de uma mesa simples de madeira. Ela estava mais grisalha, mais enrugada, mas os olhos azuis continuavam penetrantes. Achei que nunca mais fosse vê-lo. Irmã Marta. Ricardo tirou o chapéu, sentindo-se como um garoto sendo repreendido. Obrigado por me receber. Sente-se. Ela apontou para uma cadeira à frente da mesa. Imagino que não veio aqui para fazer doações. É sobre a menina, a que trouxe em 1999. Rafaela? O nome saiu com ternura.
Já imaginava que um dia você apareceria perguntando sobre ela. Então a senhora confirma que ela é. Sua filha sempre soube. Ela tem seus olhos, sua teimosia. Irmã Marta se recostou na cadeira. E seu talento para complicar as coisas. Ricardo sentiu o peso de 26 anos desabando sobre os ombros. Como ela cresceu, com dificuldades, como todas as crianças aqui. Mas Rafaela sempre foi especial, inteligente demais para o próprio bem, curiosa, determinada. A irmã sorriu tristemente. Aos 5 anos já lia fluentemente. Aos 8, encontrou uns livros em inglês e se recusou a fazer outra coisa até conseguir entendê-los. E o medalhão? Ela sempre soube sobre o segundo. Sempre. Disse que quando fosse mais velha, explicaria melhor. Ela alimentou a esperança de encontrar a família durante anos. E agora, ela cresceu, Ricardo. Aprendeu que algumas pessoas nunca voltam. A voz da irmã ficou mais fria. Você destroçou o coração daquela menina sem nem saber. A acusação doeu mais que Ricardo esperava. Eu queria voltar. Muitas vezes pensei em... Mas não voltou. A irmã se levantou, caminhando até a janela que dava vista para o pátio onde algumas crianças brincavam. Sabe o que me deixa mais revoltada? Não é que você a abandonou, é que você a abandonou 2 vezes. Como assim? Aos 18 anos. Quando ela saiu daqui, conseguiu um emprego no Hotel Fasano. Estava feliz, independente, começando a construir uma vida. 2 semanas depois, foi demitida sem explicação. Irmã Marta se virou para ele. Depois o DOM, mesma coisa. Depois outros lugares, sempre a mesma história. Ricardo sentiu o sangue gelar. A senhora acha que alguém estava sabotando, tenho certeza. E tenho uma suspeita muito forte de quem. Quem? Os Bittencourt. Eduardo sempre foi um homem rancoroso e tem contatos suficientes para atrapalhar a vida de uma órfã. O nome confirmou os piores medos de Ricardo. Eduardo Bittencourt tinha motivos de sobra para querer se vingar. E usar Rafaela seria uma forma cruel e eficiente de fazê-lo. Por que não me contou isso antes? E como faria isso? Você sumiu da face da terra, até ontem. Quando me ligou, achei que estivesse morto. Ricardo passou as mãos pelos cabelos. Preciso protegê-la. Agora você quer protegê-la depois de 26 anos? A irmã riu amargurada. Que conveniente. Irmã, por favor, eu sei que cometi um erro terrível, mas agora posso consertar. Pode. E como pretende explicar que é o pai dela? Como vai contar que preferiu a aprovação da família à própria filha? A pergunta ecoou no silêncio da sala. Ricardo não tinha resposta. Ela é feliz agora? Perguntou finalmente. No que pode ser, trabalha duro, estuda, mantém a esperança, mas carrega uma ferida que nunca cicatrizou. Irmã Marta voltou a se sentar. Se quiser mesmo ajudá-la, faça-o em silêncio. Não destrua a vida que ela conseguiu construir com mais uma decepção. Ricardo saiu do orfanato com o coração pesado e a mente fervilhando. No caminho de volta ao restaurante, ligou para Marcelo. Descobriu mais alguma coisa? Sim, e não são boas notícias. Confirmei que alguém estava mesmo interferindo nos empregos da Rafaela. Sempre ligações anônimas para os empregadores, sugerindo que ela tinha problemas de caráter ou histórico duvidoso. Conseguiu rastrear. As ligações sempre partiram de telefones públicos. Mas tem uma testemunha que viu Eduardo Bittencourt saindo de uma cabine telefônica no centro logo depois de uma dessas ligações. Filho da mãe. Ricardo cerrou os punhos no volante. Ele está usando minha filha para se vingar de mim. Tem mais. Coloquei vigilância discreta nele, como você pediu. Ontem ele se reuniu com alguns caras de reputação duvidosa, ex-policiais, mercenários. Mercenários para quê? Não sei ainda, mas pelo tipo de gente que estava lá, não é para conversar. Ricardo acelerou. Precisava chegar ao restaurante. Precisava ter certeza de que Rafaela estava segura quando chegou ao A Pérola Dourada. Encontrou o movimento normal. Rafaela atendia uma mesa de japoneses, conversando animadamente em japonês. Parecia tranquila, mas Ricardo notou que ela olhava por cima do ombro com mais frequência que o normal. Antônio, chamou o gerente. Como ela está hoje? Um pouco nervosa.
Disse que ontem à noite teve a sensação de estar sendo seguida no caminho para casa. Ricardo sentiu o estômago embrulhar. Seguida por quem? Não viu direito. Um carro preto que ficou atrás dela no ônibus por várias paradas. Coloque segurança extra hoje, discretamente. Algum problema, Sr. Ricardo? Só uma precaução. Durante o almoço, Ricardo observou Rafaela de longe. Ela atendia os clientes com a eficiência de sempre. Mas ele notava sinais de tensão. Os ombros ligeiramente enrijecidos, a forma como verificava as saídas do salão. Por volta das 3 da tarde, ela se aproximou dele. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor? Claro. Foram para o escritório dele. Rafaela fechou a porta e se virou para ele com expressão séria. Alguma coisa está acontecendo, não está? Por que diz isso? Ontem o senhor me fez 1000 perguntas sobre meu passado. Hoje tem seguranças extras no restaurante. Sim, eu notei. E tem um homem na mesa 6 que não parou de me observar desde que chegou. Ricardo olhou pela janela de vidro do escritório. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos, fingia ler um jornal enquanto bebia café, o mesmo que Rodrigo havia descrito. Rafaela, preciso te contar uma coisa. Finalmente, ela se sentou na cadeira à frente da mesa dele. Pode falar. Ricardo a estudou por um momento. Os olhos verdes, idênticos aos seus. O formato do rosto, que lembrava tanto Patrícia, a determinação no olhar, que ela definitivamente havia herdado dele. Você está em perigo. Há pessoas que querem te usar para me atingir. Me usar como? É complicado. Tenho alguns inimigos. Pessoas que guardam rancor de negócios passados. E por que me usariam? Eu sou só uma funcionária. Ricardo respirou fundo. Era agora ou nunca? Porque você não é só uma funcionária, Rafaela. Você é. O telefone tocou, interrompendo-o. Antônio apareceu na porta, claramente agitado. Senhor Ricardo, desculpe interromper, mas tem uma situação. O homem da mesa 6 saiu sem pagar e deixou isso. Entregou um envelope lacrado com o nome de Ricardo escrito à mão. Ricardo abriu com dedos trêmulos. Dentro, uma foto de Rafaela saindo do restaurante na noite anterior e uma mensagem escrita em letras garrafais. A filha paga pelos pecados do pai. Você tem 48 horas para me encontrar no lugar onde tudo começou. Venha sozinho, ou ela sofre as consequências. Assinado. Eduardo Bittencourt. Ricardo leu a mensagem 3 vezes antes que as palavras realmente penetrassem em sua mente. Rafaela, que havia observado a mudança em sua expressão, tentou esticar o pescoço para ver o papel. O que é isso? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Nada importante. Mentiu, guardando rapidamente o papel no bolso. Antônio, pode nos dar licença? Antônio saiu, fechando a porta. Rafaela cruzou os braços e o encarou com determinação. Senhor Ricardo, chega de mistério. O que está acontecendo? Por que alguém me fotografou? Ricardo se levantou e caminhou até a janela, tentando organizar os pensamentos. Como explicar 26 anos de segredos e arrependimento? Como contar que ela era filha de um homem que a abandonara por covardia? É sobre seu passado, disse finalmente, sem se virar. Meu passado? O senhor sabe alguma coisa sobre meus pais? A esperança na voz dela quase quebrou o coração de Ricardo. Ele se virou lentamente. Rafaela, você precisa confiar em mim agora. Há pessoas perigosas que querem te fazer mal e eu preciso te proteger. Proteger de quê? De quem? Ela se levantou, caminhando em direção a ele. E por que você se importa tanto comigo? Sou só uma garçonete. Você não é só uma garçonete. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Então, o que eu sou? Ricardo abriu a boca para responder, mas o telefone tocou novamente. Era Marcelo. Ricardo, temos um problema. Os homens do Bittencourt estão se movimentando. Eles alugaram uma van, compraram equipamentos. Parece que estão planejando algo para hoje à noite. Onde? Ainda estou investigando, mas sugiro que tire a garota de circulação, agora. Ricardo desligou e se virou para Rafaela, que o observava com crescente apreensão. Você vai para casa agora. E não sai de lá por nenhum motivo. Não vou a lugar nenhum até você me explicar o que está acontecendo. Rafaela, por favor. Não temos tempo para... Tempo para quê? Ela plantou os pés no chão. Teimosa. Eu tenho o direito de saber se minha vida está em perigo. Ricardo olhou para ela.
A determinação nos olhos verdes, o queixo empinado desafiadoramente, exatamente como Patrícia costumava fazer quando estava decidida sobre alguma coisa. Está bem, mas não aqui. Olhou pela janela de vidro do escritório. Vamos para minha casa. Lá conversamos com calma. 1 hora depois, Ricardo e Rafaela estavam no apartamento dele na Bela Vista. Ela observava impressionada a decoração luxuosa. Quadros caros nas paredes, móveis de designer, uma vista espetacular da cidade. Uau! Murmurou, tocando delicadamente um vaso de cristal. É incrível. Sente-se, disse Ricardo, apontando para o sofá de couro. Quer algo para beber? Só água está bom. Ele trouxe 2 copos de água e se sentou na poltrona à frente dela. Por alguns momentos, apenas se olharam em silêncio. Bem, disse Rafaela finalmente. Estou esperando. Ricardo respirou fundo. O que vou te contar pode mudar sua vida para sempre. Tem certeza de que quer saber. Certeza absoluta. Há 15 anos, eu destruí financeiramente uma família chamada Bittencourt. Foi um negócio sujo. Eles tentaram me enganar em um investimento. E eu os denunciei para a Receita Federal. Perderam tudo. E daí, o patriarca da família, Eduardo Bittencourt, jurou se vingar. Passou todos esses anos procurando uma forma de me atingir onde mais doesse. Rafaela franziu a testa. E eu tenho o que a ver com isso. Eduardo descobriu que você é importante para mim. Muito importante. Mas por que eu seria importante para você? Trabalho para o senhor há apenas 6 meses. Ricardo se levantou e caminhou até a escrivaninha. Abriu a gaveta secreta e tirou o medalhão de prata. Voltou para perto dela e o colocou na mesa de centro. Rafaela olhou para o medalhão, depois para o próprio pescoço, depois de volta para o medalhão na mesa. Eram idênticos. Onde conseguiu isso? Perguntou, a voz trêmula. Mandei fazer 2, há 26 anos, um para uma pessoa muito especial, outro para... Hesitou. Outro para a filha dela. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafaela pegou seu próprio medalhão, comparando-o com o da mesa. Eram exatamente iguais, até no menor detalhe. Não, sussurrou. Não pode ser. Rafaela, não. Ela se levantou abruptamente, caminhando para longe dele. Você está dizendo que você é seu pai? As palavras ecoaram no apartamento luxuoso. Rafaela se apoiou na parede, como se tivesse levado um soco. Meu pai, repetiu mecanicamente. Meu pai que me abandonou em um orfanato e nunca mais voltou. Eu queria voltar, milhares de vezes eu. Queria, ela explodiu, virando-se para ele com os olhos em chamas. Você queria? Sabe quantas noites eu passei acordada imaginando como seria se meus pais aparecessem? Quantas vezes chorei me perguntando por que não era boa o suficiente para ser amada? Rafaela, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você preferiu sua vida de rico a uma filha inconveniente. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Que durante 26 anos você soube onde eu estava e escolheu me ignorar. Não foi assim. Eu era jovem. Minha família. Sua família. Rafaela riu com amargura. E eu não era sua família. Ricardo tentou se aproximar, mas ela recuou. Não se atreva a chegar perto de mim. Rafaela, você está em perigo. Eduardo Bittencourt quer te usar para se vingar de mim. Precisa me deixar te proteger. Me proteger? Onde você estava quando eu precisava de proteção aos 5 anos? Aos 10, aos 15? Ela enxugou as lágrimas com raiva. Onde estava quando eu apanhava das meninas maiores no orfanato? Onde estava quando eu trabalhava limpando mesas aos 16 anos para conseguir comprar livros? Cada palavra era uma punhalada. Ricardo sentiu-se encolhendo. Eu sei que cometi um erro terrível, mas agora posso consertar. Consertar. Rafaela pegou a bolsa. 26 anos depois, você resolve que quer consertar, bem conveniente. Para onde você vai? Para longe de você. Rafaela, você não entende. Eduardo tem homens armados. Está planejando algo para hoje à noite. Então chame a polícia. Não tenho provas suficientes, e ele é esperto demais para se deixar pegar. Não é problema meu. Ela se dirigiu para a porta. Por favor, não vá. Pelo menos até resolvermos isso.
Rafaela parou com a mão na maçaneta. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? O quê? Que uma parte de mim sempre soube. Os olhos, alguns gestos, a forma como você me olhava. Ela se virou, o rosto molhado de lágrimas. Mas eu não queria acreditar que meu pai fosse um covarde. Rafaela, não diga meu nome. Você perdeu o direito de dizer meu nome há 26 anos. Ela saiu, batendo a porta. Ricardo ficou sozinho no apartamento silencioso. O som dos próprios batimentos cardíacos ecoando em seus ouvidos, pegou o telefone e ligou para Marcelo. Ela saiu de casa, coloque vigilância dupla nela e descubra exatamente o que Bittencourt está planejando. Ricardo, você contou a verdade para ela. Contei. E ela me odeia e tem todo o direito. O que vai fazer agora? Ricardo olhou pela janela panorâmica. Vendo a cidade de São Paulo se estender infinitamente à sua frente, em algum lugar lá embaixo, sua filha estava sozinha, vulnerável, odiando-o. E em algum outro lugar, um homem sedento de vingança tramava destruir a única coisa que realmente importava em sua vida. Vou fazer o que deveria ter feito há 26 anos, disse finalmente. Vou proteger minha filha, mesmo que isso me custe tudo. Do outro lado da cidade, em um galpão abandonado na zona leste, Eduardo Bittencourt sorria enquanto observava seus homens preparando o equipamento, fuzis, coletes à prova de balas, equipamentos de comunicação, na parede, plantas detalhadas do restaurante A Pérola Dourada. Amanhã à noite, disse para Rodrigo. Durante o jantar de gala, quando o restaurante estiver cheio de gente importante, tem certeza de que quer fazer isso. É muita gente inocente. Ricardo Alencar destruiu minha família sem pensar 2 vezes nos inocentes. Eduardo acariciou a foto de Rafaela. Agora é a vez dele sentir essa dor. Rafaela caminhou pelas ruas de São Paulo sem destino, as lágrimas secando no rosto enquanto processava a revelação que acabara de mudar sua vida para sempre. 26 anos de perguntas sem resposta, finalmente tinham uma explicação. Mas não era a que ela havia sonhado durante toda a infância. Parou em uma praça pequena e se sentou em um banco, observando as pessoas passarem, famílias com crianças, casais de mãos dadas, idosos alimentando pombos, vida normal para pessoas normais. Ela nunca se encaixara naquele mundo de normalidade, sempre se sentindo como uma peça fora do lugar. Agora sabia por quê. Seu telefone tocou. Era Carla, sua colega de trabalho. Rafa, você está bem? O Antônio disse que você saiu mais cedo. Estou meio doente. Mentiu. Quer que eu leve alguma coisa para você? Remédio? Comida? A gentileza na voz de Carla quase a fez chorar novamente. Não precisa, obrigada. Tem certeza? Você parece estranha. Rafaela olhou ao redor da praça. Um homem de terno escuro estava sentado em outro banco, fingindo ler jornal, mas claramente observando-a. Outro estava parado próximo a uma banca de revista, mexendo no celular, mas com os olhos voltados para ela. Carla, posso te perguntar uma coisa estranha? Claro, se você descobrisse que seus pais estavam vivos o tempo todo, mas que te abandonaram por escolha própria, como se sentiria? Houve uma pausa do outro lado da linha. Nossa, Rafa, isso é muito específico. Aconteceu alguma coisa? É só uma situação hipotética. Bem, acho que ficaria dividida entre alívio e raiva. Alívio por eles estarem vivos. Raiva por terem me abandonado. Carla hesitou. Por que essa pergunta? Só curiosidade, preciso desligar. Rafaela guardou o telefone e se levantou. Os 2 homens também se movimentaram discretamente. Ela não era paranoia. Estava realmente sendo seguida. Começou a andar mais rápido, virando em ruas aleatórias, testando se a perseguição era real. A cada esquina, pelo menos um dos homens aparecia em seu campo de visão. O medo começou a se misturar com a raiva que sentia de Ricardo. Entrou em um shopping center lotado, esperando se perder na multidão, no banheiro feminino. Ligou para o único número que poderia ajudá-la, mesmo que a ideia a revoltasse. Ricardo, Rafaela, graças a Deus, onde você está? Sendo seguida por 2 homens, sua voz saiu tensa. No shopping Frei Caneca. Fique onde está.
Meus seguranças estão a caminho. Seus seguranças. Coloquei proteção em você desde ontem, mas aparentemente não foi suficiente. Você estava me vigiando sem eu saber, para sua proteção. Rafaela riu amargamente. Claro, agora você se preocupa com minha proteção. Rafaela, não é hora para isso. Onde exatamente você está? Banheiro feminino do 2º andar, próximo à praça de alimentação. Fique aí, em 10 minutos. Um homem de terno azul vai bater na porta e dizer: Marcelo mandou. Só então você sai. A ligação foi cortada. Rafaela se trancou em uma das cabines e esperou, o coração batendo descompassado. Sua vida havia se tornado um filme de ação de Hollywood, em questão de horas. Exatos 10 minutos depois, ouviu batidas na porta. Marcelo mandou, disse uma voz masculina. Rafaela saiu da cabine e encontrou um homem de uns 40 anos. Físico atlético, claramente um profissional de segurança. Sou José, da equipe do Sr. Ricardo. Vamos sair pela saída de emergência. Eles desceram pelas escadas de incêndio e saíram por uma porta lateral do shopping. Um carro preto os esperava. Para onde? Perguntou José. Rafaela pensou rapidamente. Não queria voltar para casa. Se estavam sendo vigiados, provavelmente sabiam onde morava. E definitivamente não queria ir para a casa de Ricardo. Tem um hotel perto do restaurante, o Continental. Durante o trajeto, José explicou a situação. Os homens que a seguiam são mercenários contratados por Eduardo Bittencourt. Ele está planejando algo para amanhã à noite. Amanhã à noite. Jantar de gala no restaurante. Muitos clientes importantes. Muita gente. José a olhou pelo retrovisor. É o momento perfeito para um ataque. Ataque? Vocês acham que ele vai invadir o restaurante, provavelmente durante o evento, quando tiver máxima repercussão? Rafaela sentiu o sangue gelar. E as outras pessoas, os clientes, os funcionários. O Sr. Ricardo está tentando cancelar o evento, mas os investidores estrangeiros já chegaram. Cancelar agora seria suspeito demais. No hotel, Rafaela se registrou sob nome falso e subiu para um quarto no 10º andar. Pela janela, conseguia ver o restaurante A Pérola Dourada a algumas quadras de distância. As luzes douradas brilhavam na fachada, dando a impressão de normalidade total. Seu telefone tocou novamente. Ricardo, chegou bem ao hotel. Cheguei. Rafaela, preciso te contar o resto da história. Que resto? Sobre sua mãe? Sobre por que tomei a decisão que tomei? Não quero ouvir. Por favor, você merece saber a verdade completa. Contra sua melhor julgamento, Rafaela se encontrou dizendo: fale. Sua mãe se chamava Patrícia. Era a pessoa mais incrível que já conheci. Inteligente, corajosa, determinada, exatamente como você. E mesmo assim você a abandonou. Minha família ameaçou deserdá-la, e a você se eu assumisse o relacionamento. Disseram que fariam de tudo para destruir vocês duas. A voz de Ricardo estava carregada de emoção. Eu era jovem, covarde, achei que estava protegendo vocês me afastando. E estava. Não. Foi a pior decisão da minha vida. O que aconteceu com ela? Morreu em um acidente de carro 3 meses depois que você nasceu. Se eu tivesse ficado, talvez pudesse ter evitado. Rafaela fechou os olhos. Sua mãe, morta aos 22 anos, sozinha, abandonada pelo homem que amava, você a amava. Com toda a minha alma, e amo você também, mesmo que não tenha direito. Não, você não tem direito. As palavras saíram frias, cortantes. 26 anos de ausência não se compensam com 2 semanas de preocupação. Eu sei. Mas deixe-me tentar compensar agora. Deixe-me proteger você. Por que agora? Por que justo agora você decidiu que eu era importante? Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Porque ver você trabalhar no restaurante, ver sua inteligência, sua força, sua bondade, me fez perceber que perdi a coisa mais preciosa da minha vida. E não posso perder de novo. Você nunca me teve para perder. Rafaela, vou dormir. Tenho uma decisão importante para tomar amanhã. Que decisão? Se vou aparecer no jantar ou se vou desaparecer da sua vida para sempre. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Naquela noite, Rafaela quase não conseguiu dormir. Ficou na janela, observando o movimento da cidade, pensando na conversa com Ricardo.
Parte dela, uma parte pequena, mas persistente, queria acreditar que ele realmente se arrependia, que havia amor genuíno por trás da preocupação atual. Mas a dor de 26 anos não se curava com explicações. Por volta das 5 da manhã, teve uma ideia, pegou o celular e ligou para a irmã Marta. Rafaela, por que está ligando tão cedo? Irmã, preciso saber uma coisa sobre meus pais, sobre o dia em que fui deixada no orfanato. O que especificamente? A pessoa que me trouxe, como ela estava, triste, aliviada. Irmã Marta suspirou. Destroçada, minha filha. Nunca vi um homem chorar tanto. Ficou quase 1 hora no carro, apenas te olhando pelos vidros. Quando finalmente saiu, mal conseguia andar direito. E ele disse alguma coisa. Disse que voltaria, que era só temporário, até conseguir resolver a situação com a família. A voz da irmã ficou mais suave. Disse que te amava mais que a própria vida. Rafaela sentiu o peito apertar. Por que nunca me contou isso? Porque você cresceu odiando quem te abandonou. Não queria dar falsas esperanças. E agora? Agora você precisa decidir se é capaz de perdoar. Não por ele, mas por você mesma. Após desligar, Rafaela olhou novamente para o restaurante. Amanhã seria o jantar de gala. Eduardo Bittencourt atacaria, tentando usar ela para destruir Ricardo. E ela tinha o poder de mudar tudo. Aparecendo ou desaparecendo, tocou o medalhão no pescoço, 2 peças de um mesmo conjunto, separadas por 26 anos de dor e arrependimento. Talvez fosse hora de juntá-las novamente. Ou talvez fosse hora de destruí-las de uma vez por todas. A pérola dourada nunca havia estado tão elegante. Luzes douradas cintilavam em cada cristal dos lustres. As mesas estavam cobertas com toalhas de linho branco impecáveis e arranjos de orquídeas brancas perfumavam o ambiente. Era a noite do jantar de gala mais importante do ano. Investidores de 3 continentes se reuniriam para discutir o futuro da empresa de Ricardo. Mas por baixo da sofisticação, a tensão era palpável. Ricardo ajustou o smoking pela 10ª vez em 5 minutos. Observando cada movimento dos seguranças disfarçados espalhados pelo salão, Marcelo havia posicionado homens em todos os pontos estratégicos, mas ele sabia que Eduardo Bittencourt não era amador. Se quisesse atacar, encontraria uma forma. Senhor Ricardo. Antônio se aproximou, nervoso. Os primeiros convidados estão chegando. O senhor tem certeza de que quer manter o evento? Não temos escolha. Cancelar agora levantaria suspeitas. Ricardo olhou ao redor. E a Rafaela? Não apareceu. Não atende o telefone desde ontem à noite. O coração de Ricardo apertou. Parte dele torcia para que ela tivesse fugido de São Paulo, longe de todo aquele perigo. Outra parte desesperava por vê-la, por ter a chance de protegê-la. Os convidados começaram a chegar. Homens e mulheres elegantemente vestidos, falando em vários idiomas, cumprimentando-se com a educação fria típica do mundo dos negócios internacionais. O sommelier francês escolheu pessoalmente os vinhos. O chefe preparou um menu que seria lembrado por meses. Tudo perfeito. Excessivamente perfeito. Às 7h30, o salão estava quase lotado. Ricardo circulava entre as mesas, forçando sorrisos, participando de conversas sobre números e projeções, mas seus olhos nunca paravam de vasculhar o ambiente em busca de sinais de perigo. Monsieur Alencar, cumprimentou Pierre Dubois. Investidor francês, magnifique soirée, mas onde está a jovem que fala francês tão bem? Minha esposa estava ansiosa para conhecê-la. Infelizmente, ela não pôde comparecer hoje, respondeu Ricardo, tentando esconder a preocupação. Às 8h, quando o jantar estava sendo servido, Marcelo se aproximou discretamente. Movimento suspeito na rua. Van preta estacionada a 2 quadras. 3 homens no interior. Posições dos nossos. Todos posicionados. Mas, Ricardo, se eles realmente atacarem com o salão cheio, eu sei. Ricardo olhou para os 60 convidados espalhados pelas mesas, conversando animadamente. Alheios ao perigo. Mantenha todos alerta. Às 8h15. As luzes piscaram uma vez, depois 2. Depois se apagaram completamente. O salão mergulhou na escuridão total. Gritos de surpresa ecoaram. Cadeiras rasparam no chão. O som de taças se quebrando misturou-se com vozes em vários idiomas.
perguntando o que estava acontecendo. Calma, senhores, gritou Ricardo. É só uma pane elétrica, em alguns minutos. A frase foi cortada pelo som ensurdecedor de vidros se estilhaçando. As janelas principais do restaurante explodiram simultaneamente, e figuras encapuzadas invadiram o salão empunhando armas automáticas. Ninguém se move, berrou uma voz. Todos no chão. O pânico explodiu. Mulheres gritaram. Homens se jogaram debaixo das mesas. Pratos e taças voaram pelo ar enquanto as pessoas tentavam se proteger. As lanternas dos invasores cortavam a escuridão como sabres de luz, criando sombras dançantes nas paredes. Onde está Ricardo Alencar? Rugiu a mesma voz. Ricardo reconheceu imediatamente Eduardo Bittencourt. Estou aqui, gritou, levantando-se lentamente com as mãos erguidas. Sou eu que você quer. Deixe essas pessoas em paz. Um facho de luz o atingiu em cheio. Eduardo emergiu da escuridão como um fantasma vingativo. O rosto contorcido pelo ódio acumulado durante 15 anos. Finalmente, sibilou. O grande Ricardo Alencar. Não parece tão poderoso agora, não é? Eduardo, isso não vai resolver nada. Deixe os convidados saírem. É comigo que você tem problemas. Ah, mas eu quero que eles vejam. Quero que o mundo todo veja o grande empresário sendo humilhado. Eduardo sorriu friamente. Onde está sua filhinha, Ricardo? Pensei que ela estaria aqui para presenciar a queda do papai. Ela não tem nada a ver com isso. Não tem. Então por que você parece tão preocupado? Nesse momento, um dos seguranças de Ricardo tentou se mover na escuridão. Um dos homens de Eduardo o viu e disparou uma rajada para o alto. O som foi ensurdecedor no ambiente fechado, fazendo as pessoas gritarem ainda mais alto. Próximo que se mover, não atiro para o ar, ameaçou o atirador. Eduardo, disse Ricardo, tentando manter a voz calma. O que você quer exatamente? Quero que você sinta o que eu senti. Quero que você perca tudo. Como eu perdi? Eduardo caminhou lentamente entre as mesas, pisando nos cacos de vidro. Minha empresa, minha reputação, minha família. Você destruiu tudo. Você tentou me enganar. Eu apenas me defendi. Se defendeu? Eduardo explodiu. Você me arruinou. Minha filha teve que parar de estudar. Minha esposa teve depressão. Meu pai morreu de desgosto. E agora, matando pessoas inocentes vai trazer sua família de volta. Não, mas vai me dar a satisfação de ver você morrer sabendo que falhou em proteger quem ama. Foi então que Ricardo ouviu um som quase imperceptível no meio do caos. Alguém falando baixinho em francês próximo à entrada lateral. Depois italiano, depois inglês, Rafaela. Ela havia chegado e estava conversando com alguém, provavelmente tentando acalmar os convidados estrangeiros que estavam em pânico. Seu coração gelou. Ela estava ali, no meio do perigo, exatamente onde Eduardo queria, procurando alguém. Eduardo seguiu o olhar de Ricardo e sorriu. Ah, sim, sua querida filhinha finalmente apareceu. Eduardo, deixe ela fora disso, por favor. Por favor. Eduardo riu. O poderoso Ricardo Alencar está implorando. Isso é melhor do que eu imaginava. Um dos homens de Eduardo se moveu em direção à voz de Rafaela. Ricardo sentiu o desespero tomar conta. Rafaela, sai daqui! Gritou. Papai! A voz dela ecoou na escuridão, pequena e assustada. A palavra atingiu Ricardo como um raio. Papai, era a primeira vez que ela o chamava assim. Que tocante! Ironizou Eduardo. Uma reunião de família. O facho de luz encontrou Rafaela próximo à entrada lateral. Ela estava agachada ao lado de uma senhora idosa, que parecia ter se machucado na confusão, conversando com ela em francês para acalmá-la. Deixe a senhora e venha aqui, ordenou Eduardo. Rafaela se levantou lentamente, as mãos tremendo, mas o queixo erguido desafiadoramente, mesmo aterrorizada. Mantinha a dignidade. Ricardo sentiu um orgulho imenso misturado com terror absoluto. O que você quer comigo? Perguntou ela, a voz mais firme do que Ricardo esperava. Quero que seu pai veja o que acontece quando alguém mexe com a família Bittencourt. Um dos homens de Eduardo agarrou Rafaela pelo braço, arrastando-a para o centro do salão. Ela não resistiu, mas Ricardo viu o medo em seus olhos. Agora, disse Eduardo, sacando uma pistola, você vai assistir sua filha pagar por seus pecados. Não,
Ricardo se moveu instintivamente. Fica onde está. Mas Ricardo não conseguia parar. Ver Rafaela em perigo despertou algo primitivo nele. Algo que transcendia o medo da própria morte. Ele se jogou em direção a ela exatamente no momento em que Eduardo apertou o gatilho. O tiro ecoou pelo restaurante como um trovão. Ricardo sentiu o impacto no peito. Uma dor explosiva que irradiou por todo o corpo. Caiu de joelhos no chão, mas conseguiu se colocar entre Rafaela e Eduardo. Papai! Rafaela se jogou ao lado dele, pressionando as mãos contra o ferimento no peito. Não. Está bem, murmurou Ricardo, tentando focar nos olhos verdes dela. Você é louco, por que fez isso? Por quê? Porque é isso que pais fazem. Protegem os filhos. Eduardo olhava para a cena com uma mistura de satisfação e horror. Sirenes começaram a soar ao longe. Alguém havia conseguido chamar a polícia. Vamos embora, gritou um dos homens. A polícia está chegando. Ainda não terminei. Eduardo apontou a arma novamente para Rafaela, mas Ricardo, reunindo as últimas forças, agarrou a perna de Eduardo, fazendo-o tropeçar. A arma disparou para o alto, e os homens de Marcelo, aproveitando a confusão, finalmente conseguiram agir. O tiroteio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade, quando finalmente terminou. Eduardo estava no chão, ferido, mas vivo, e seus homens estavam sendo dominados. Ricardo estava morrendo nos braços de Rafaela. O salão do A Pérola Dourada parecia um campo de batalha. Cacos de vidro cobriam o chão como estrelas caídas. Mesas viradas criavam barricadas improvisadas, e o cheiro de pólvora misturava-se com o aroma das orquídeas que haviam enfeitado a noite elegante. Agora, destroçadas pelo caos, no centro de tudo, Rafaela segurava Ricardo nos braços, suas mãos pressionando o ferimento no peito dele, numa tentativa desesperada de estancar o sangue. As sirenes se aproximavam, mas ela sabia que seria tarde demais. Aguenta, por favor, sussurrava, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. A ambulância já vem. Ricardo abriu os olhos com dificuldade, tentando focar no rosto da filha. Seus lábios estavam pálidos, e cada respiração parecia um esforço monumental. Rafaela, a voz saiu como um sopro. Não fala, economiza energia. Preciso te contar. Ele tossiu, e um fio de sangue escorreu pelo canto da boca. Sua mãe, Patrícia. Papai, não é hora para isso. A palavra papai fez os olhos dele brilharem. É exatamente a hora, pode ser, a única oportunidade. Ao redor deles, paramédicos começaram a chegar, mas Rafaela fez um gesto para que esperassem um momento. Precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Ela era a pessoa mais incrível que já conheci, sussurrou Ricardo. Corajosa, inteligente, apaixonada, trabalhava numa pequena livraria na Vila Madalena. Como vocês se conheceram? Eu estava fugindo de um jantar da família. Entrei na livraria para me esconder. Um sorriso fraco surgiu nos lábios dele. Ela estava lendo um livro em francês. Perguntei se era boa leitora. Ela respondeu: boa o suficiente para saber que você está mentindo sobre gostar de literatura clássica. Rafaela sorriu através das lágrimas. Ela te conheceu bem desde o começo. Melhor do que eu conhecia a mim mesmo. Ricardo fechou os olhos por um momento. Nos encontramos secretamente por meses. Ela sabia que minha família nunca a aceitaria, mas não se importava. Dizia que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. E encontrou. Por um tempo, quando descobriu que estava grávida, ficamos felizes, fazíamos planos. Queríamos te dar um nome que funcionasse em várias línguas, porque ela sonhava em viajar o mundo contigo. Rafaela funciona em português, italiano, espanhol. Exato, foi ideia dela. A respiração dele estava ficando mais laboriosa, mas quando minha família descobriu, fizeram ameaças terríveis. Disseram que destruiriam vocês duas se eu não me afastasse. E você acreditou neles. Eu era jovem. Assustado, achei que estava protegendo vocês. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Foi a maior burrice da minha vida. Rafaela apertou a mão dele. O que aconteceu depois que nasci? Fui ao hospital uma vez, só uma. Você era tão pequena, tão perfeita. Patrícia estava radiante, mesmo estando sozinha.
Ela segurou sua mãozinha e disse: "Olha, Rafaela, seu papai veio te conhecer." A voz dele quebrou. "Eu não consegui ficar. Era um covarde." "Papai." Deixei os medalhões e saí. 3 meses depois, soube do acidente. Ele olhou diretamente para ela. Se eu tivesse ficado, talvez pudesse ter evitado. Talvez ela não estivesse dirigindo sozinha naquela noite de chuva. Você não pode se culpar pelo acidente. Posso me culpar por abandonar vocês. Ricardo tentou se sentar, mas não tinha forças. Depois do funeral, dirigi até o orfanato. Fiquei do lado de fora por horas, vendo você no berçário através da janela. Queria tanto entrar, pegar você no colo, levá-la para casa. Por que não fez? Porque achei que seria egoísmo. Você merecia uma família de verdade, não um pai que havia provado ser capaz de abandonar a própria filha. Ele segurou a mão dela com mais força. Então fui embora de novo. Segunda vez que te abandonei. Rafaela fechou os olhos, processando as palavras. Você visitou o orfanato outras vezes. Todo ano no seu aniversário, ficava do lado de fora, só para ver se você estava bem, quando cresceu e saiu de lá. Contratei investigadores para acompanhar sua vida de longe. Você sabia onde eu estava o tempo todo. Sabia. Sabia dos empregos, das demissões misteriosas, das dificuldades. Sua voz ficou carregada de raiva. Quando descobri que Eduardo estava sabotando sua vida para se vingar de mim, quase o matei com as próprias mãos. Por que não fez alguma coisa? Fiz. Interferi discretamente algumas vezes, garantindo que você conseguisse outros empregos. Mas não podia me aproximar sem revelar quem eu era. E no restaurante foi coincidência. Ricardo sorriu fracamente. Coincidência orquestrada. Quando soube que você estava procurando emprego, pedi para Antônio contratar uma garçonete poliglota. Ele achou você através de uma agência de empregos que tinha incentivos para recomendar candidatos específicos. Rafaela riu através das lágrimas. Você manipulou tudo para me conhecer. Quis ter a chance de observar quem você havia se tornado, ver se era forte, se era feliz. Seus olhos se encheram de orgulho. E você era extraordinária, inteligente, gentil, determinada, exatamente como sua mãe. Por que não contou a verdade desde o começo? Por que não tinha direito? 26 anos de ausência não se compensam com uma conversa. Ele tossiu novamente. Mais sangue aparecendo. Mas ver você em perigo esta noite, não consegui ficar parado. Um pai protege seus filhos, mesmo que seja tarde demais. Rafaela se inclinou e beijou a testa dele. Não é tarde demais, papai. Nunca é tarde demais para o amor. Com mãos trêmulas, Ricardo tirou o medalhão do bolso do smoking. Estava manchado de sangue, mas ainda brilhava na luz fraca. Isto sempre foi seu, desde o dia em que você nasceu. Colocou o medalhão na palma da mão dela. 2 corações, que nunca deveriam ter sido separados. Rafaela segurou os 2 medalhões. O que sempre usara e o que ele guardara durante décadas eram idênticos, mas complementares, como 2 metades de um todo. Para sempre no meu coração. Leu a inscrição, agora clara com os 2 medalhões juntos. Sua mãe escolheu as palavras. Disse que mesmo que eu fosse embora, vocês 2 estariam sempre no meu coração. E nós estávamos. Todos os dias, todas as noites, cada decisão que tomei, cada sucesso que alcancei, era pensando em vocês 2. Ele segurou o rosto dela com a mão ensanguentada. Você é a coisa mais importante que já fiz na vida, Rafaela. Minha maior conquista e meu maior arrependimento. Papai, Você me perdoa. Sei que não mereço, mas... Rafaela olhou para o homem que a criara e a abandonara, que a amara de longe e a protegera no final. Viu nele não o empresário poderoso ou o covarde que fugira da responsabilidade, mas um homem quebrado pelo peso de suas escolhas. Eu te perdoo, sussurrou. Te perdoo, papai. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi como o sol nascendo após a tempestade mais longa. Obrigado, murmurou. Obrigado por me dar essa paz. Sua respiração estava ficando mais fraca. Os paramédicos se aproximaram, mas Ricardo fez um gesto para que esperassem mais um momento. O restaurante,
Quero que você fique com tudo. E use como quiser. Papai, você vai ficar bem, vai se recuperar e... Não, meu amor. Nós dois sabemos. Ele apertou a mão dela uma última vez. Mas agora posso partir em paz, porque finalmente pude ser seu pai. Você sempre foi meu pai. Eu só estava com muita raiva para perceber. Sua mãe, ela estaria tão orgulhosa de você. As palavras saíram cada vez mais baixas. Tão orgulhosa da mulher extraordinária que você se tornou. Fale para ela que eu a amo quando a encontrar. Vou falar. Ricardo fechou os olhos, um sorriso sereno nos lábios. E vou contar como nossa filha é perfeita. Sua respiração parou suavemente, como alguém que finalmente consegue descansar após uma longa jornada. Rafaela segurou o corpo do pai contra o peito, chorando por tudo que haviam perdido e por tudo que haviam encontrado naqueles últimos momentos. Ao redor deles, o mundo continuava. Sirenes, vozes, movimento, mas naquele instante existiam apenas um pai e uma filha, finalmente reunidos pelo amor que sempre estivera lá, esperando para ser reconhecido. 6 meses depois, o sol da manhã filtrava através das grandes janelas do que antes era a pérola dourada, mas agora ostentava uma placa dourada com letras elegantes. Centro Internacional de Idiomas, Patrícia e Ricardo, Casa de Esperança para Jovens Órfãos. Rafaela estava no que antes era o salão principal, observando 20 crianças entre 8 e 16 anos, sentadas em círculo, cada uma falando em um idioma diferente. Era a aula inaugural do programa de intercâmbio cultural que ela havia desenvolvido. Bonjour, je m'appelle Maria, dizia uma menina de 12 anos com sotaque perfeito. Olá, me chamo Carlos, respondia um garoto tímido que há 6 meses mal conseguia formar frases em português. Ni hao, wo Xiana, cumprimentava uma adolescente que havia chegado da China no mês anterior. Rafaela sorriu, tocando inconscientemente os 2 medalhões que agora usava juntos no pescoço. Havia mandado soldar as correntes, unindo-os para sempre. Era sua forma de manter os pais perto do coração. Muito bem, pessoal, disse, alternando naturalmente para o inglês. Remember, languages are bridges between hearts. When we speak someone's native tongue, we're not just communicating. We're showing respect for their soul. Professora Rafaela, chamou Pedro, um menino de 10 anos que havia chegado há 3 meses. Quando vou conseguir falar francês tão bem quanto a senhora? Quando você parar de ter medo de errar, respondeu ela, agachando-se ao lado dele. Sabe qual foi a primeira frase que aprendi em francês? Qual? Je ne parle pas français. Eu não falo francês. As crianças riram. Passei 2 anos repetindo essa frase até perceber que, se conseguia dizer que não falava francês em francês perfeito, então eu já falava francês. A risada coletiva ecoou pelo salão renovado, onde antes havia mesas de cristal e arranjos sofisticados. Agora tinha cartazes coloridos com alfabetos de diferentes países. Mapas do mundo com alfinetes marcando as origens de cada criança e estantes repletas de livros em dezenas de idiomas. Agora, disse Rafaela levantando-se, quero que cada um conte para o grupo de onde veio e qual é seu sonho. Podem usar qualquer idioma que quiserem. Uma por uma. As crianças compartilharam suas histórias. Maria sonhava em ser embaixadora para ajudar crianças como ela. Carlos queria ser tradutor na ONU. Ana desejava escrever livros que pudessem ser lidos no mundo inteiro. Quando chegou a vez de Sofia, uma menina de 9 anos que havia chegado na semana anterior, ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu só quero encontrar minha família, disse finalmente, a voz pequena e vulnerável. Rafaela se ajoelhou na frente dela. E vai encontrar, querida. Mas enquanto isso, você tem uma família aqui. Todos nós temos. Sofia assentiu, os olhos brilhando com uma esperança recém-descoberta, às 10 horas. As crianças foram para as aulas específicas de idiomas com os outros professores, todos voluntários que Rafaela havia recrutado da comunidade internacional de São Paulo. Ela subiu para o que antes era o escritório de Ricardo, e agora servia como sua sala de coordenação. As paredes estavam cobertas de fotos. Crianças do centro em intercâmbio, com famílias de outros países, formandos que haviam conseguido bolsas de estudo no exterior, cartas de agradecimento de pais adotivos que haviam se conectado com seus filhos através do programa de idiomas,
Rafaela se sentou na mesa, a mesma onde Ricardo costumava trabalhar, e abriu o laptop. Tinha uma videoconferência com representantes da Unesco às 11 horas. O centro havia chamado a atenção internacional como um modelo inovador de educação inclusiva, e organizações do mundo todo queriam replicar o projeto. Antes da reunião, abriu a gaveta da mesa e tirou uma pasta com cartas manuscritas. Eram mensagens que escrevia para os pais que nunca conheceu adequadamente. Uma tradição que começara na primeira semana após a morte de Ricardo. Queridos papai e mamãe, hoje completamos 6 meses oficiais do centro. Temos 50 crianças matriculadas, 15 professores voluntários e parcerias com escolas de 12 países. Mais importante, já conseguimos reunir 8 famílias através do programa de conexões internacionais. Papai, você ficaria orgulhoso de como transformamos seu restaurante. As crianças chamam o antigo salão principal de Salão da Esperança, onde você construiu negócios. Agora construímos futuros, mamãe. Nunca te conheci, mas sinto sua presença todos os dias. Quando vejo uma criança descobrindo que consegue se comunicar em um novo idioma, vejo o brilho que imagino que você tinha nos olhos quando descobriu que estava grávida de mim. O Eduardo Bittencourt foi condenado a 15 anos de prisão. Não sinto raiva dele. Na verdade, às vezes acho que ele nos fez um favor inadvertidamente, se não fosse por sua vingança. Talvez papai nunca tivesse encontrado coragem para revelar a verdade. Vocês me deram mais do que percebiam, papai. Me deu a determinação de nunca desistir dos sonhos, mamãe, mesmo sem te conhecer. Herdei seu amor pelas línguas e sua compaixão pelas pessoas. Juntos, vocês me deram o propósito que sempre procurei. Com amor infinito, Rafaela guardou a carta na pasta com as outras e se preparou para a videoconferência. Durante a reunião, apresentou os resultados do centro para os representantes da Unesco, falando alternadamente em inglês, francês e espanhol conforme necessário. Miss Alencar, disse Dr. Catherine Morrison da sede em Paris. Your model is revolutionary. How did you conceive this approach? It came from personal experience, respondeu Rafaela. I learned languages hoping to find my family. Now I teach children that families can be found in many ways, through shared languages, cultures, and dreams. Após a reunião, desceu para almoçar com as crianças no que antes era a área de mesas VIP. Agora tinha mesas coloridas, onde as crianças comiam juntas, praticando idiomas informalmente enquanto compartilhavam refeições de suas culturas de origem. Professora, chamou Ana. Minha família host do Japão mandou um convite oficial. Posso passar as férias com eles. Claro, já conversou com a irmã Marta sobre os documentos. Irmã Marta havia se tornado consultora oficial do centro, ajudando com questões legais e burocráticas, aos 70 anos. Ela finalmente tinha recursos adequados para dar às crianças as oportunidades que sempre sonhara oferecer. Após o almoço, Rafaela caminhou pelo centro, observando as diferentes atividades na antiga adega de vinhos. Agora havia uma biblioteca multilingüe. O antigo escritório de Antônio virou sala de informática, onde as crianças faziam videoconferências com famílias interessadas em adoção internacional. Às 5 da tarde, quando as atividades do dia terminaram, Rafaela subiu para a cobertura que havia sido transformada em um jardim. Era seu momento de reflexão diária. Sentou-se no banco que havia mandado instalar com vista para São Paulo e tirou o telefone para a ligação semanal que fazia para a irmã Marta. Como foi o dia, minha filha? Perfeito, cansativo, mas perfeito. Rafaela sorriu. Irmã, posso perguntar uma coisa? Sempre. A senhora acha que papai teria ficado orgulhoso? Minha querida, tenho certeza absoluta. Você transformou a dor em propósito, o abandono em acolhimento. É o que pessoas extraordinárias fazem. E mamãe, sua mãe sonhava em viajar o mundo com você. Agora você está trazendo o mundo para crianças que precisam dessa esperança. A voz da irmã ficou emocionada. Ela não apenas ficaria orgulhosa, ela estaria radiante. Após desligar, Rafaela ficou observando o pôr do sol pintar o céu de São Paulo com tons dourados. A cidade fervilhava lá embaixo. Cheia de histórias, sonhos e possibilidades, tocou os medalhões no pescoço. Obrigada, sussurrou para o céu, por me darem raízes que eu não sabia que tinha, e asas para voar mais alto do que imaginava.
Uma brisa suave balançou as folhas das plantas ao redor. Por um momento, Rafaela teve a sensação de que não estava sozinha no terraço. Como se duas presenças amorosas estivessem ali. Observando com orgulho infinito a mulher que sua filha havia se tornado, no andar de baixo, as crianças riam enquanto brincavam no pátio, falando uma mistura harmoniosa de idiomas diferentes. Cada risada era uma promessa de futuro. Cada palavra em língua estrangeira era uma ponte sendo construída. Rafaela sorriu, sabendo que havia encontrado não apenas seus pais, mas também seu verdadeiro lar. Um lugar onde o amor não conhece fronteiras linguísticas ou culturais, onde o abandono se transforma em acolhimento, e onde cada final triste pode se tornar o começo de uma história linda. A Pérola Dourada havia se tornado algo muito mais valioso que um restaurante de luxo. Havia se tornado um farol de esperança, iluminando o caminho para a casa de crianças que, como ela própria um dia, buscavam seu lugar no mundo. E no centro de tudo, 2 medalhões unidos brilhavam suavemente, guardando para sempre o amor que nunca morreu, e a família que finalmente encontrou seu caminho de volta para casa